Funcionários do metrô aceitam proposta e encerram greve em São Paulo. Com pneumonia leve, presidente Lula de embarque para a China. E você vai ver também. Dilma Rousseff é confirmada a nova presidente do Banco dos BRICS. Mandato vai até julho de 2025. Disputa de poder entre Senado e Câmara atrasa andamento de pautas importantes do governo no Congresso Nacional. Coreia do Norte testa torpedo subaquático misterioso, capaz de causar tsunami radioativo. Deu zebra nas ruas da Coreia do Sul. Animal de quase 2 metros foge do parque e vai dar uma voltinha pelas ruas da capital do país. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber. E boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. E olha só, a gente começa essa edição com uma boa notícia para os paulistanos. É que acabou a greve do metrô em São Paulo. E depois de muitos transtornos, a vida deve voltar ao normal na maior cidade do país. O anúncio do fim da paralisação foi feito às 9h30 da manhã. E a promessa é que o serviço seja restabelecido ao longo do dia. E nós vamos ver agora como está a situação em uma das estações mais movimentadas de São Paulo, a Barra Funda. Uma média de 335 mil passageiros passam por lá todos os dias. E a nossa repórter, Bruna de Jaimo, está no local e vai trazer essas informações para a gente agora. Bruna, ótima tarde para você e conta para a gente, a circulação já foi normalizada? Os passageiros que chegam aí na estação estão conseguindo embarcar sem problemas? Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Kleber. A estação Barra Funda abriu, era mais ou menos 12h05 e aqui o serviço está normalizado. Tem muitas pessoas no portão de embarque. No portão de desembarque, o acesso é ainda menor, a quantidade de pessoas é ainda menor. Quem precisava de transporte para se locomover já consegue circular aí com uma maior facilidade. Nesses 2 dias de paralisação, teve muita gente que não conseguiu chegar ao trabalho. A paralisação começou ontem, meia-noite, e afetou mais de 3 milhões de usuários. No total, 4 linhas ficaram paralisadas. A linha 1 azul, a linha 2 verde, a linha 3 vermelha e a linha 15 prata do monotrilho, que até o último momento não tinha sido normalizada. As informações que nós temos é que no período da manhã, logo no começo da manhã, as estações funcionavam, os trens funcionavam com uma circulação menor só entre algumas estações. De volta com vocês, Daniela e Kleber. Muito obrigada pelas suas informações, Bruna. Aos poucos, a vida do paulistano vai voltando aí ao normal. Verdade. E pelo segundo dia seguido, São Paulo teve uma manhã marcada por transtornos, como a gente viu aí nessa participação da Bruna. E dificuldades também para chegar ao trabalho por causa da greve dos metroviários. Mas o sindicato da categoria e o metrô finalmente chegaram a um acordo e anunciaram o fim da paralisação. Vamos ver como foi. Os metroviários aprovaram nesta manhã a proposta feita pelo governo de São Paulo para o pagamento do abono salarial e decidiram encerrar a greve. A decisão foi anunciada por volta das 9h30 da manhã, desse que era o segundo dia da paralisação. A presidente do sindicato, Camila Ribeiro Duarte Lisboa, reclamou que a proposta apresentada não foi a ideal, mas achou importante aceitar para encerrar a greve. Ela acrescentou que a categoria tem uma campanha salarial daqui a 2 semanas para tentar melhorar a situação dos funcionários. O metrô apresentou ao sindicato uma proposta para o pagamento em abril de abono salarial no valor de R$ 2.000, além de oferecer participação dos resultados de 2023, a ser pago em 2024. Também se comprometeu a não descontar os dias de greve e afirmou que não haverá punições. E nesta sexta-feira, no segundo dia de greve dos metroviários, mais uma vez o paulistano enfrentou problemas para se locomover com a paralisação das linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata, que é a linha do monotrilho. As linhas 4 amarela e 5 lilás funcionavam normalmente, assim como todas as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Mas as transferências da CPTM para o metrô seguiam fechadas. O rodízio de veículos também foi suspenso
e o governo e a Prefeitura de São Paulo decretaram ponto facultativo para os servidores públicos. E para tentar amenizar as dificuldades de locomoção pela capital paulista, a SP-Trans prolongou 2 linhas de ônibus e reforçou a frota de outras 13, que atendem o eixo das linhas do metrô. E mudando de assunto, com pneumonia leve, o presidente Lula adiou o embarque para a China. A previsão mudou da manhã de sábado para a manhã de domingo. Se confirmada a viagem, a mudança não deve afetar o encontro com o presidente chinês Xi Jinping, que está previsto para terça-feira. Lula cancelou todos os compromissos da agenda presidencial desta sexta-feira e suspendeu momentaneamente a viagem para a China, que estava prevista inicialmente para amanhã do sábado. Haverá uma nova avaliação ainda nesta sexta-feira para decidir se a partida acontece no domingo. Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em Brasília na quinta-feira à noite, após retornar de uma viagem ao Rio de Janeiro. Ele estava com pressão alta e foi diagnosticado com pneumonia leve. Os médicos responsáveis pela saúde do presidente costumam estar mais atentos a quadros respiratórios, por conta do diagnóstico de câncer na laringe que o presidente recebeu em 2011. Lula vai passar o dia em repouso no Palácio do Planalto e, à tarde, deve passar por uma nova avaliação médica. O adiamento não deve afetar o encontro com o presidente da China, Xi Jinping, que está marcado para ocorrer na terça-feira. A comitiva presidencial contará com a presença de empresários, senadores, deputados e ministros. O médico do presidente, Dr. Roberto Calil Filho, disse que o quadro de Lula é bom e que ele pode sim viajar para a China no domingo. E, aliás, a expectativa pelo encontro entre Lula e Xi Jinping é grande, já que a viagem tem a missão de ampliar a venda de produtos brasileiros. O gigante asiático é o maior parceiro comercial do Brasil. O estreitamento das relações comerciais entre Brasil e China deve ser o foco da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país asiático, que acontece neste final de semana. O governo vai levar uma longa pauta de temas considerados prioritários: ações para combater as mudanças do clima, investimentos em setores estratégicos e propostas para uma saída diplomática para a guerra na Ucrânia também devem marcar a viagem do presidente ao país. Convidado pelo presidente chinês Xi Jinping, Lula deve defender e reforçar as relações já construídas com o maior parceiro comercial do Brasil e buscar ampliar a gama de produtos brasileiros para a venda no gigante asiático. Com essa viagem, o presidente cumpre a agenda oficial com os 3 maiores parceiros comerciais do país nos 3 primeiros meses de governo, já que Lula também visitou recentemente os Estados Unidos e a Argentina. Do ponto de vista geopolítico, o momento é sensível, já que a China mostrou alinhamento com a Rússia durante a guerra na Ucrânia. Lula precisará balancear o aceno a um dos mais importantes motores da nossa atividade econômica, sem que a política externa contamine o comércio com os outros parceiros do Ocidente, como os Estados Unidos. A ex-presidente Dilma Rousseff foi oficializada hoje no comando do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. O mandato vai até julho de 2025. A ex-presidente Dilma foi indicada pelo governo do presidente Lula para comandar o banco que financia projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países que fazem parte do grupo. Cabia ao Brasil indicar uma nova chefe para o banco. O nome de Dilma foi aprovado por um comitê da instituição após a ex-presidente passar por uma espécie de sabatina com ministros da economia dos outros países membros do bloco: África do Sul, China, Índia e Rússia. O Banco do BRICS destacou que, quando era presidente do Brasil, Dilma priorizou o combate à pobreza e os programas sociais, e o resultado foi muito positivo. O Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Conforme a avaliação do grupo, Dilma também expandiu significativamente a cooperação entre o Brasil e diversos países da América Latina, da África, do Oriente Médio e da Ásia. O antecessor de Dilma no cargo era o também brasileiro Marcos Troirro. O diplomata foi indicado à presidência pelo Banco do BRICS em 2020 pelo então presidente Jair Bolsonaro. O mandato de Dilma como presidente do Banco do BRICS vai até julho de 2025.
A sede do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS fica em Xangai, na China. A ex-presidente Dilma Rousseff deve viajar para o país asiático junto com Lula. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregou hoje as joias dadas por autoridades sauditas e também devolveu um fuzil e uma pistola recebidos em 2019, durante viagem aos Emirados Árabes. A entrega foi feita numa agência da Caixa Econômica Federal de Brasília, pelo advogado Paulo Cunha Bueno. Os itens, avaliados em R$500 mil, incluem um relógio, uma caneta, um anel e uma abotoadura. A entrega atende uma determinação do Tribunal de Contas da União. Apenas presentes de pequeno valor, como, por exemplo, camisetas e bonés, podem ficar com o presidente da República. As joias foram trazidas ao Brasil por uma comitiva do governo, mas elas não foram declaradas à Receita Federal e, por isso, entraram no país de forma irregular. E uma disputa de poder entre o Senado e a Câmara está atrasando o andamento de pautas importantes do governo Lula no Congresso Nacional. Com o impasse, há o risco de medidas como a reestruturação do governo e a volta do Bolsa Família serem anuladas. Uma disputa de poder no Congresso está paralisando o andamento das medidas do governo, que dependem de uma votação do Poder Legislativo. As medidas provisórias têm duração máxima de 120 dias. E se a proposta não recebe o aval da Câmara e do Senado nesse prazo, ela perde a validade. No momento, algumas MPs estão travadas. O motivo é um impasse sobre como deve ser feita a tramitação no Congresso. Essas propostas passavam inicialmente por uma comissão mista, formada por 12 integrantes de cada casa. E dessa forma, havia um revezamento entre senadores e deputados para atuarem como relator. Mas na pandemia esse sistema foi suspenso e as medidas provisórias passaram a ser analisadas diretamente pela Câmara, o que deu poder para o presidente Arthur Lira escolher sempre um deputado para ser o relator da matéria. A Câmara agora não quer voltar ao sistema antigo e o argumento de Lira é que a casa ficaria subrepresentada nas comissões mistas, já que a Câmara indica o mesmo número de integrantes que o Senado, apesar de ter mais parlamentares. Ele defende uma alteração na Constituição para mudar esse número. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua vez, sugeriu uma emenda constitucional que acabaria com as comissões mistas, mas defendeu o revezamento entre as duas casas no posto de relator. Sem acordo, Pacheco decidiu que vai retomar as comissões mistas à revelia. O presidente da Câmara reagiu e anunciou que a casa vai votar as 13 medidas provisórias remanescentes do governo Bolsonaro e não aceitará a instalação das comissões mistas para as medidas provisórias de Lula. E veja a seguir, Coreia do Norte testa submarino de ataque nuclear. A arma pode provocar tsunami radioativo. Já na Coreia do Sul, deu zebra. Animal de quase 2 metros foge do parque e passeia pelas ruas de Seul. Nós voltamos já, não perca! Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 13 horas e 18 minutos com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E nós voltamos a falar do fim da greve do metrô aqui em São Paulo. O fim da paralisação foi anunciado hoje pela manhã, mas mesmo com a volta dos trens, os reflexos devem continuar ao longo de todo o dia. E, aliás, um dos problemas é o trânsito. Pela manhã, as filas chegaram a 615 quilômetros na capital paulista, índice que é acima da média para uma sexta-feira. E para falar mais sobre essa situação e também atualizar as informações de momento e projetar até a volta para casa do paulistano, nós vamos conversar agora novamente com a repórter Bruna de Jaime, que está lá na estação Barra Funda. Bruna, quais são as informações de momento?
Kleber, Daniela, nós voltamos aqui da Estação Barra Funda, agora nós estamos na rua para falar um pouco sobre o trânsito em São Paulo. Aqui na região, aparentemente, o trânsito está normal para uma sexta-feira. A ideia, a perspectiva é de que esse trânsito aumente ao longo da tarde aí, com a chegada do horário de pico. E segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, no momento a cidade registra mais ou menos 215 quilômetros de lentidão. O rodízio de carros continua suspenso em São Paulo nessa sexta-feira. E de sexta-feira aquele fluxo de carros já é maior, porque normalmente as pessoas querem chegar mais cedo em casa e optam pelo transporte particular. O horário mais ou menos que a região aqui em São Paulo nós tivemos maior número de congestionamento, a maior quantidade de congestionamento foi de manhã, quando foram registrados 615 quilômetros de congestionamento. A região mais afetada no momento é a região da Zona Sul, com 100 quilômetros de congestionamento. De volta com vocês, Daniela e Kleber. Tá certo, Bruna. Mais uma vez, muito obrigado pelas participações e pelas informações. E eu sigo agora com os destaques internacionais. A Coreia do Norte realizou testes com um drone submarino de ataque nuclear. O aparelho é capaz de provocar um tsunami radioativo. A informação foi confirmada pela mídia estatal da Coreia do Norte. De acordo com um comunicado, os testes do sistema de ataque subaquático foram feitos entre a terça e a quinta-feira. A ogiva de teste lançada navegou por quase 60 horas, a cerca de 80 e 150 metros de profundidade. Segundo autoridades da Coreia do Norte, a missão da nova arma nuclear é se infiltrar furtivamente em águas operacionais e fazer um tsunami radioativo em grande escala, por meio de uma explosão subaquática para destruir embarcações e portos operacionais de possíveis inimigos. O país também informou o lançamento de mísseis de cruzeiro que percorreram mais de 1.500 metros. A Coreia do Norte tem realizado uma série de exercícios militares e testes nucleares nas últimas semanas, como forma de retaliação e um possível contra-ataque em relação aos Estados Unidos e a Coreia do Sul, que seguem realizando exercícios conjuntos. Pyongyang também criticou a união entre os dois países e disse que as ações são persistentes e provocativas. E a China negou nesta sexta-feira ter pedido para as empresas do país fornecerem dados obtidos no exterior para o governo. A afirmação é feita em um momento em que o aplicativo chinês TikTok tem sofrido restrições em diversos países do mundo. E o motivo é a suspeita de invasão de privacidade. Nesta sexta-feira, Pequim afirmou que não pede às empresas do país que forneçam dados obtidos no exterior. Observamos relatórios relevantes do TikTok. Quero enfatizar que o governo chinês atribui grande importância à proteção da privacidade e segurança dos dados de acordo com a lei. Nunca exigiu e não exigirá que empresas ou indivíduos coletem ou entreguem dados localizados em um país estrangeiro de uma forma que viole a lei local. O CEO do TikTok, Shou Zi-chew, foi interrogado na quinta-feira por congressistas republicanos e democratas dos Estados Unidos. As autoridades temem que Pequim possa utilizar o TikTok, uma subsidiária do grupo chinês ByteDance, para espionagem e coleta de dados. A Holanda, o Canadá e o Reino Unido são alguns dos países que baniram o TikTok de dispositivos governamentais por questões de segurança de dados. A Federação Europeia de Futebol abriu uma investigação contra o Barcelona por um suposto envolvimento do clube em um caso de corrupção na arbitragem. Em um breve comunicado, a Federação Europeia de Futebol informou que nomeou 2 inspetores para realizar a investigação e que mais informações vão ser divulgadas em um momento oportuno. Fontes confirmaram que o clube espanhol já foi comunicado da abertura da investigação. A Justiça Espanhola já investiga o Barcelona e alguns dirigentes por corrupção entre particulares no campo esportivo, administração desleal e falsificação de documento comercial. Um tribunal acatou no dia 15 de março a denúncia apresentada pela Promotoria de Barcelona relacionada ao chamado caso Negreira, no qual são investigados pagamentos do clube catalão a empresas de um ex-diretor de arbitragem. Promotores afirmam que José Negreira, que foi vice-presidente do Comitê de Arbitragem entre 1994 e 2018, recebeu do Barcelona mais de 7 milhões de euros, o equivalente a 40 milhões de reais na cotação atual, entre 2001 e 2018.
Olha, a gente acabou de ver essa notícia aí sobre futebol e existe uma famosa expressão no futebol que é "deu zebra". Ela é dita quando acontece um resultado inusitado, inesperado, quase inacreditável, quando um time muito fraco vence um outro muito forte. Pois é, na Coreia do Sul essa frase aconteceu ao pé da letra, ou melhor, ao pé das listras, né, Dani? Listras. Já imaginou dar de cara com uma zebra de verdade andando no meio da rua? Pois é, isso aconteceu em Seul, que é a capital da Coreia do Sul. O animal de quase 2 metros fugiu de um parque e resolveu dar ali uma voltinha pela cidade. E é como se diz no futebol: deu zebra? Vamos ver. Sero é uma zebra fujona que deu muito trabalho às autoridades de Seul, capital da Coreia do Sul. O animal escapou de sua jaula do grande parque infantil e vagou livremente por 3 horas pela maior cidade do país asiático. O passeio cativou a internet e gerou milhares de memes. Sero, que tem 3 anos, foi cercada por bombeiros em uma rua estreita e um veterinário administrou um tranquilizante para sua recondução ao zoológico. A zebra retornou em segurança à sua jaula e passa bem. De acordo com o grande parque infantil, Sero era uma espécie de menino da mamãe e já havia criado problemas antes. Ele começou a se comportar de forma irregular depois que seus pais morreram, sua mãe em 2020 e seu pai no ano passado. Eden, depois de assistir essa reportagem, eu não resisto e tenho que fazer uma pergunta para você. Faça. Se você estivesse aí andando por uma rua e se deparasse com uma zebra assim, o que você faria? Eu acho que eu ia virar meme, com certeza. Acho não, com certeza, porque eu ia tentar correr, ela ia correr atrás de mim e não ia dar coisa boa, não. Com certeza ia dar zebra, não é mesmo? Sem dúvidas. Essa edição vai ficar por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.